Isaías 53, 2 e 3 diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque, eu li 1, né? Agora é o 2. Porque foi subindo como um renovo diante dele, como uma raiz de terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele e não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, diga desprezado. E o mais rejeitado, diga rejeitado. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, diga mais uma vez desprezado. E não fizemos dele caso algum, ou dele não fizemos caso, diga dele não fizemos caso. Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor, fale comigo. Eu creio no poder da tua poderosa palavra. Me ensina, me corrige, me consola e alimente a minha alma. Em nome de Jesus, amém. Assente-se no seu lugar, Deus te abençoe. A rejeição é uma ferida profunda que pode destruir. Eu disse que pode destruir a vida de uma pessoa. Um homem, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, para crescer com personalidade. Esse homem precisa estabelecer a sua vida nos princípios de Deus. Quando o homem foge disso, ele corre uma série de outros riscos, dentre esses o assunto que eu quero abordar aqui. A principal necessidade humana é o amor. Deus é amor. Deus é a fonte verdadeira de amor. O amor que é válido é o amor nos moldes divinos. Qualquer outra forma de amor que não seja no molde divino, não tem aqui a aprovação e a reciprocidade de Deus. Deus é amor. Nas palavras de João, capítulo 4, versículo 8 da primeira carta, olha o que João disse: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Escute isso. O ser humano precisa de 3 elementos fundamentais para que ele desenvolva a sua personalidade de maneira saudável. São esses: amor, aceitação e compreensão. Se faltar isso, a pessoa vai crescer com algum tipo de complexo. Entre os complexos está o complexo de rejeição. Quando o amor é a base de tudo, é negado. Surgem então carências profundas, feridas, raízes. Preste atenção. Se o amor é a base, a estruturação, e se ele é negado, então surgem essas feridas. Isso ocorre quando a aceitação gerada de confiança é comprometida, ou seja, a rejeição desestrutura o interior de uma pessoa, resultando então em uma confusão de personalidade. Se o amor que a pessoa deveria receber, ela não recebe. Se a confiança que ela deveria receber, ela não recebe. Por exemplo, um pai que pergunta para um filho insistentemente: você fez isso? O menino responde: não. Você fez? Não. Tem certeza? Tem. Você fez? Não. E o pai, no final da história, diz para ele: eu não acredito em você. E ele faz isso repetidas vezes. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos. A criança vai crescendo com isso.
vai gerar nela esse sentimento de desconfiança, que ninguém acredita nela, que ninguém dá um voto de confiança. Então isso vai gerando alguma confusão de personalidade e uma desestruturação no seu interior. Algumas fontes da rejeição. Antes do nascimento. Você sabia que alguém pode rejeitar um filho antes mesmo dele nascer? Enquanto ele está sendo gerado no ventre. E é comprovado cientificamente, pesquisas diversas, de que a criança no ventre, ela tem uma ideia dos sentimentos da mãe, uma ideia do que passa em volta. O texto bíblico diz que quando Maria foi visitar Isabel, mãe de João Batista, João estava no ventre da sua mãe Isabel. Quando Maria chegou, os dois meninos estavam no ventre. O texto diz que quando Maria se aproximou, João, ainda no ventre da sua mãe, estremeceu. Ele expressou alguma alegria lá dentro, porque estava chegando ali no outro ventre o Salvador bendito, ainda que ele não tivesse consciência disso, que lá na frente, na sua fase adulta, ele perguntou para Jesus se ele era o Messias. Mas lá no ventre houve uma reação pela presença do Salvador. Uma criança, ela pode ser rejeitada ainda no ventre. Os pais não aceitam a criança. Os pais que não desejaram uma criança deixam marcas de rejeição, mesmo que ela nunca talvez tome consciência clara disso, mas isso está dentro da sua mente, dentro do seu ser. Além disso, pressões sociais, por exemplo, e econômicas, que muitas vezes influenciam a forma como os pais recebem a notícia da gravidez, impactando a percepção da criança sobre o seu valor desde o início. Há histórias de isso acontece assim, de uma forma muito repetida, principalmente com a galera que tem muito camarada que é macho demais na hora de fazer o menino. E aqui vocês desculpem a expressão, até caminhando para o chulo. Mas na hora de assumir, é pior que um saco de batata. Outro dia eu preguei aqui uma mensagem aqui falando nisso, homem é um saco de batata, vocês lembram disso? Pois é, então é mais ou menos assim. Ele é muito firme, sabe, ele é muito homem mesmo. Mas depois, quando a mulher dá a notícia de que ficou gestante, esse cara sai fora, some, né? Isso vale aí para você que é pai, você que é mãe, você que é moça, fica esperta. Tem uns caras que são aproveitadores. E aí, na hora que vai dar essa notícia, se o cidadão some, ele já é rejeitado ali naquele momento, e a criança cresce quantas repetidas vezes você conhece, nós conhecemos. Talvez eu tenha aqui alguém me ouvindo agora que teve essa situação de ter sido criado sem o pai, porque o pai simplesmente abandonou. Mas o texto bíblico diz que ainda que, não o pai, mas ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta no seu ventre, todavia o Senhor não esquece de você. Você tem um pai que te ama, está sentado no mais altos céus. Esse é o seu pai. Esse não vai embora quando uma mãe fica gestante. Esse pai está presente em todo o tempo. Mas o filho também, ele pode ser rejeitado no nascimento. Por exemplo, traumas na hora do parto, falta de acomodação adequada, ausência de assistência ou morte da mãe, por exemplo, na hora do parto. São algumas circunstâncias que podem provocar a rejeição desde os primeiros momentos de vida de uma criança. Esses dias eu ouvi contar, não lembro onde é que foi, alguém me contando uma história de uma mulher que passou mal, foi para o hospital que estava passando mal, chegou lá, voltou com o menino no braço, não sabia que estava grávida não. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Muito esquisito, né? E aí, como é que traz agora esse menino para casa? Não tem enxoval, não tem nada. Acontece. Mas acontecem também muitas outras situações de complicações do parto, mesmo com um acompanhamento ideal. Mas os imprevistos acontecem e isso pode gerar rejeição, sentimentos de rejeição na pessoa. Relacionamentos entre os pais
A relação paterna deveria ser fonte de amor e aceitação, mas pode se tornar um instrumento poderoso de rejeição, causando feridas na alma da criança. Atitudes dos pais de negar amor, de negar atenção, de negar compreensão, de negar afeto. A criança também pode sentir rejeitada num processo, por exemplo, de adoção. O ato de entrega de uma criança a terceiros por parte do pai biológico pode causar rejeição, pois a criança está vinculada aos seus pais por emoção, por sangue. Mesmo em lares adotivos, lares amorosos, há o risco da criança se sentir de alguma maneira rejeitada. Veja que, para você compreender, eu não estou aqui afirmando que todo mundo que passou por um processo de adoção tem um sentimento de rejeição, mas eu estou dizendo de ferramentas que podem gerar sentimento de rejeição. Pais que não conseguem comunicar amor, como eu acabei de dizer aqui. A falta de demonstração de amor verdadeiro por parte dos pais, como atenção, abraço, beijos. Naqueles momentos de oração de famílias que de vez em quando a gente faz, aqui eu não vi, mas eu já estive em lugares a gente fazer isso, e quando pedi às famílias para se abraçarem, para se beijarem, eu já percebi muitos casos de famílias que não conseguem se abraçar, pais e filhos que não conseguem se beijar, porque há uma distância, e essas coisas, ao longo do tempo, elas criam males terríveis. A negligência emocional, muitas vezes decorrente de dificuldades pessoais dos pais, por exemplo, pais que foram criados em lares extremamente rígidos, tende a replicar esse mesmo comportamento para frente quando eles formam as suas próprias famílias. Agora eu lhe pergunto, se isso dói em você, por que replicar isso no seu filho? Se isso é uma ferida difícil de ser cicatrizada, por que aplicar isso ao seu próprio filho? Transmitir esse padrão de rejeição aos filhos, a falta, escute isso aqui, onde é que está o problema? Porque às vezes o pai ou a mãe não faz isso, não é nem de forma voluntária, consciente, às vezes faz de maneira inconsciente. Por quê? Não houve uma cura emocional. Os pais cresceram também em lares em que eles eram rejeitados, e mesmo não tendo a consciência disso, eles acabam replicando esse comportamento para frente junto com os seus filhos, e isso vai perpetuando de uma geração para outra, impactando negativamente os filhos e a posteridade nos lares que eles irão construir. Outras coisas que podem gerar rejeição: casa onde acontece bebidas alcoólicas. Eu não vou nem falar aqui de outros tipos de drogas, eu vou me ater a bebida alcoólica. A bebida alcoólica, vou pedir licença para uma outra palavra, a bebida alcoólica é uma desgraça. O indivíduo que bebe, diz que bebe socialmente, não sabe o que é uma família dilacerada por causa da bebida, porque senão não brincava com isso. Há um provérbio que diz que quem brinca com fogo acaba se queimando. Então não entre por esse caminho. Pais alcoólatras podem ter comportamentos violentos e drásticos. Quantos e quantos casos não conhecemos de pessoas que cresceram em lares de pais alcoólicos, pais alcoólatras, e que contam das agressões, da violência. Muitas vezes o homem recebia o salário da semana, o salário do mês, para fazer compra, chegava em casa zerado, porque perdia tudo nos bares, a família passava dificuldade. Quantos traumas esse tipo de coisa já não gerou, gente?
Então, essas coisas a gente precisa avaliar. A instabilidade emocional e as ações negativas associadas ao alcoolismo contribuem significativamente para a formação de raízes de rejeição. Uma outra coisa, relacionamento na escola. O ambiente escolar é onde acontece muitas agressões verbais e físicas. Uma palavra para traduzir isso, a palavra moderna para nós, né? Não chegou ontem não, mas na minha época de escola, lá no primário, não tinha isso. Bullying. Quantos bullings? Um menino que leva apelido por causa da cor, por causa do peso, por causa do tipo do cabelo, tamanho do nariz, tamanho da orelha, tamanho do pé, tamanho da mão e outras coisas. Por causa da fé. Sabe? E esse ambiente em que a criança ainda está em formação, o ambiente da escola é um ambiente em que a criança ainda está em formação da sua personalidade, está em formação do seu caráter. E isso, quando acontece esse tipo de trote, esse tipo de agressão no relacionamento ruim na escola, podem implicar em alterações no comportamento, gerando rejeição, gerando agressividade. Essas interações ruins na escola acabam gerando problemas emocionais profundos e impactando a saúde emocional da pessoa até na sua fase adulta. Conheço gente que saiu de escola por causa de situações como essa na escola. Outra coisa que pode comprometer até o relacionamento com Deus. Lembra de Adão? Quando Adão pecou, o que aconteceu? Primeira coisa que Adão fez, pegou umas folhas de figueira, se cobriu. Segunda coisa, se escondeu, tentando fugir de Deus. O pecado traz esse aspecto de fuga. Quantas pessoas já não cometeram erros seríssimos, pecados seríssimos? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem me ouve diz amém. Satanás, ele é terrível por natureza. Satanás é o seguinte: ele apresenta para um indivíduo uma bandeja, uma oportunidade, coloca na cabeça dessa pessoa que se ele não comer do alimento que está sendo oferecido naquela bandeja, ele é bobo. Usa artifícios assim: olha, você é bobo, está todo mundo fazendo, vai, faz isso também, você está perdendo, isso é bom. O texto diz que Eva disse assim: olha, essa árvore é boa, agradável, me chamou a atenção. O diabo instiga o indivíduo a cair. Quando o indivíduo cai, agora ele passa a fazer papel oposto, que é típico dele, de acusador. Agora ele começa a apontar o dedo para a pessoa e dizer para essa pessoa assim: você não é tão bonzinho como você parece ser. Olha para você ver o que você aprontou. Está vendo onde é que você caiu? Olha o que você fez. Você se passa por um bom moço, uma boa moça, uma boa senhora, mas olha aí. Então ele passa a acusar. Nessas acusações, a pessoa, quando ela não procura Deus, ela passa a se sentir rejeitada. É comum uma pessoa em situação de determinados tipos de pecado, a pessoa não conseguir se olhar na frente do espelho, porque tem vergonha. Ela tem vergonha de si mesma diante daquilo que ela fez, e ela se sente rejeitada por Deus. Uma outra fonte ainda de rejeição é a própria sociedade. Agora escute isso aqui: preconceitos raciais, de classe, por exemplo, podem originar atitudes discriminatórias que isolam pessoas e as marcam com rejeição. Os padrões sociais muitas vezes geram marcas que afetam a nossa autoestima e o senso de pertencimento. Quantas pessoas eu já não conheci, e você também deve conhecer, que acontecem em reuniões familiares. A família junta todo mundo, vem primos lá de outro estado, vem parentes de outro país, para uma reunião familiar no final do ano. Mas sempre tem um que diz assim:
eu não participo dessas coisas. Eu não quero ficar no meio disso. Essa turma vem de longe lá, essa turma tem dinheiro, essa turma é rica. Eu não quero ficar aqui no meio não, porque eu não vou vestir igual eles. A ideia aqui, mesmo que o indivíduo não tenha essa consciência, é de que se ele chegar lá com uma vestimenta simples, não apresentando ter o que os outros supostamente tenham, ele vai sofrer rejeição, ele vai ficar excluído, vai ficar deixado de canto. Na prática, isso pode não estar acontecendo, mas na cabeça dessa própria pessoa, ela se sente rejeitada. Isso aqui ganha o nome também de síndrome do patinho feio. Já viu essa síndrome? Todo mundo é bonito, menos ele. Ele é sempre o feio, o rejeitado, né? É mais ou menos isso. Eu dei aqui para você algumas fontes que podem gerar rejeição. Vou te dar aqui alguns sinais de rejeição. As raízes da rejeição deixam marcas na nossa personalidade, distorcendo os nossos valores, as nossas emoções, a nossa visão de um quadro geral de mundo e do ambiente que nós estamos envolvidos. Um sinal de rejeição: imaturidade emocional. O que é isso? Se o amor leva a um crescimento emocional adequado, a rejeição bloqueia esse crescimento e a pessoa rejeitada permanece imatura. Sabe o que é isso? É o indivíduo que cresceu fisicamente, mas emocionalmente continua como uma criança. Sabe? Lá em casa eu tenho lá duas meninas. Apesar que a mãe também é menina, né? Mas vou contar só as filhas. E aí é o seguinte: eu costumo dizer lá em casa: olha, eu não tenho condição de bajular ninguém. Eu dou atenção, o melhor que eu posso. Às vezes reconheço que em alguns momentos a gente pode falhar, mas se tem uma coisa que eu não sei fazer, é mexer com gente pirracento. Isso eu não sei não. Você me desculpa, mas isso aí eu não sei não. Aí até a pequenininha, que não está pequenininha mais, né? De vez em quando já sobra para ela algumas broncas assim, maior, porque não, meu filho. Aí você pergunta: você é criança? Não, não sou criança. Está lá atrás ela escutando. Você é criança? Não, não sou, sou adolescente. Foi nem pré-adolescente você não é. Você já está querendo ser adulta. Não, meu filho. Mas o que acontece com isso? Em alguns casos é que o indivíduo ele cresce fisicamente, mas emocionalmente ele continua uma criança. Ele continua um menino, continua birrento, imaturo. Uma outra coisa: amor aspirador. Você sabe o que é aspirador? Suga. O que é isso? Esse é um outro grave sintoma. Ninguém consegue preencher tal tipo de amor, nem a família, nem os amigos. Esse amor aspirador, ele se caracteriza por uma excessiva dependência emocional que leva a pessoa a tentar sugar do outro toda a atenção e amor, sem contudo nunca se satisfazer. Ele recebe o máximo da atenção, o máximo de cuidado, mas ele nunca está satisfeito, porque ele quer sugar, vai sugando a força da pessoa, desse outro que ele mira. Ele não se sente realizado em si mesmo, então ele busca no outro algum tipo de atenção e vai sugando, mina tudo. Você conhece alguém assim? Pais que ficam o tempo inteiro por conta do filho. O filho não pode sair para dar uma voltinha. O filho não pode ter uma vida própria. Ele fica o tempo inteiro, é um satélite, é um GPS ambulante. O bebezinho dele já tem 47 anos. E não se iluda, isso não começou ontem, quando ele já tem 47. Isso começou quando ele ainda estava no colo, em que se carregava ele 24 horas por dia. Nunca o menino está no chão, nunca o menino consegue brincar de alguma maneira sozinho. Criou-se uma dependência. Um outro sinal aqui: a atitude adoradora. O centro da sua vida gira em torno daquele de quem a pessoa emocionalmente imatura busca extrair o amor.
A pessoa é o centro das atenções, é uma idolatria ambulante. A pessoa acaba se tornando uma espécie de um Deus. Pode ser filho, pode ser marido, pode ser um amigo, pode ser o patrão, seja o que for. Um outro sinal aqui, um outro sintoma. Alvos e coisas também não podem preencher esse vazio. Ou seja, a pessoa se satisfaz em coisas. Já viu gente que compra compulsoriamente? A sua realização está em coisas. Coisas que nem precisa. Lá, a minha terra natal, uma vez o pessoal começou a chamar Caratinga de a cidade da centopeia doente. Por que centopeia doente? Uma sapataria, uma farmácia. Uma sapataria, uma farmácia. As ruas estavam assim, sapataria e farmácia uma atrás da outra. Centopeia doente. A mulher tem 499 pares de sandália. E aí costuma abrir o armário lá e dizer: oh meu Deus, eu não sei o que eu vou calçar. Eu não tenho calçado para ir no casamento. Tem 500 lá. Vai lá e compra mais. Essa maneira de se realizar em coisas para de alguma maneira preencher um vazio. Solidão e medo é um outro sinal. São sintomas atormentadores. Esses sentimentos levam alguém a construir muros para se proteger de novas feridas e novas rejeições. Ou seja, a pessoa ela foi ferida, ela foi rejeitada de alguma maneira e agora ela cria uma barreira pessoal de medo. Ela se isola num canto. A solidão passa a ser a sua companhia. E ela tem medo de estar envolvida. Tem medo de aproximar de outras pessoas, de fazer novas amizades, fazer novos relacionamentos, porque tem medo de se decepcionar de novo, de sofrer uma nova rejeição. E aí gera um outro sinal, que é a auto-rejeição também. Ou seja, a pessoa passa a rejeitar a si mesma. Olhe para mim. Ela provoca em si mesma a perda do valor próprio. Isso é danoso para o seu equilíbrio emocional. Ou seja, todo mundo olha para essa pessoa e acha essa pessoa uma pessoa joia, bacana, inteligente, bom profissional, bom marido, boa esposa, bom cidadão, bom filho, bom servo de Deus. Mas ele, quando ele olha para si mesmo, ele vê a sua imagem própria distorcida. Ele se auto-rejeitou. A cobrança, talvez a cobrança exagerada de si mesmo, ou a não satisfação da solução de algum problema. Ou seja, envolveu numa situação para resolver um problema, não conseguiu resolver, e agora a pessoa começa a se cobrar, e ela começa a se rejeitar. Isso é chamado aqui um sintoma: auto-rejeição, autoimagem negativa. A pessoa tende a comparar-se com outros, o que é um terrível engano. Olhe para mim. Isso comprova um complexo de inferioridade e que causa mais infelicidade. Queria ser como fulano de tal, queria ser daquele jeito, como eu queria lidar com essa situação como fulano de tal. Você ter alguém de referência, alguém que te inspire, é uma coisa. Mas você querer ser outra pessoa e menosprezar aquilo que é seu, da sua individualidade, é um outro problema. Porque a pessoa começa a se comparar com o outro. E agora deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Cada um de nós somos individuais. Nós somos pessoas únicas. Sabe esse dedinho seu aí, ó, que quando você vai tirar um documento, você bota lá no scanner, ou você coloca lá na esponja de tinta, aquela marca que sai lá, em 8 bilhões de habitantes existentes na Terra hoje, ninguém tem a mesma marca que você. Você é única. Você é uma pessoa única. Você é uma pessoa única. Você é o único indivíduo nesse mundo. Não existe outro igual a você. Então, não tem essa imagem
distorcida de você mesmo. Você pode se inspirar, pode ter exemplo de alguém, você pode pegar alguém como referência sua, não há problema nisso, mas querer se desmerecer e querer ser igual ao outro é um sinal que pode haver uma rejeição. A outra coisa, um outro sinal, perda de identidade. O rejeitado busca se identificar com essa outra pessoa, então, em vez de desenvolver o seu próprio potencial, desenvolver o seu talento. Você quer cantar? Não fica imitando os outros. Desenvolva a sua própria personalidade. Sabe, você quer pregar, você quer ser um bom profissional, uma costureira, um professor, seja lá o que fosse, desenvolva a sua personalidade, inspire em outras pessoas, não há problema, mas desenvolva-se. Você pode ter a sua própria identidade. Um outro sinal aqui, problema no seu relacionamento com Deus. Tende a relacionar com Deus por obras. Preste atenção. Se, por um lado, a comunhão está comprometida por causa de algum erro, como eu citei agora há pouco, a pessoa tende a compensar isso com algumas atitudes filantrópicas, por exemplo. Tentar resolver o problema ajudando outras pessoas. Tentar resolver o seu problema dando alguma coisa para alguém. Olha, a Bíblia diz que de fato a verdadeira religião é aquela que observa as necessidades do órfão e da viúva. A Bíblia manda a gente ajudar o próximo, você sabia disso? Mas isso não pode ser a sua principal fonte de relação com o Senhor. Isso deve ser uma consequência da sua relação com o Senhor, mas não a razão maior do seu relacionamento. Porque nisso aqui, se não há um cuidado, a fé da pessoa acaba sendo minada. Pessoa dominada pelas raízes da rejeição não consegue olhar para as promessas de Deus como sendo suas. Ela consegue enxergar as promessas de Deus como sendo do outro. Deus faz tanta coisa pelo outro, Deus dá tanta coisa pelo outro, Deus faz isso, dá a impressão que Deus passa na sua rua, visitando casa por casa, mas quando chega na sua casa ele salta, porque a visão sua está sendo distorcida, esse sentimento de rejeição, e a fé foi minada, ela foi tirada. Mas a palavra de Deus nos diz, olha, que se nos faltar fé, peça ao Senhor que Ele nos dá. Eu quero liberar aqui uma palavra de Deus, que sejamos batizados nessa noite em um batismo de fé, que a nossa fé seja acrescentada, seja renovada, seja aumentada em nome de Jesus. Um último sintoma aqui de rejeição é incapacidade de amar e incapacidade também de receber amor. A pessoa não consegue amar e também ela tem dificuldade de receber amor. Quantas pessoas eu já não ouvi também dizendo assim: eu não gosto de depender de nada de ninguém. Eu tenho na minha família uma pessoa, dos meus parentes, que quando a gente faz para essa pessoa um favor, ela vem com dinheiro para pagar. E se a pessoa não pega o dinheiro, ela fala um monte, e ela vai com aquela insistência até o indivíduo pegar. Houve uma vez que eu fiz algo para ela e que eu não quis de maneira nenhuma receber. Ela arrumou o número da minha conta e depositou. Pessoas que não conseguem receber atenção, elas não dão atenção e também não conseguem receber o amor. Há um bloqueio tão grande, tão violento, que o amor que está sendo oferecido para essa pessoa dá a impressão de que ela, que está recebendo o amor, está de alguma maneira usurpando da outra pessoa que está lhe atendendo com muito bom grado. Dá a impressão que aquele que está dando amor está sendo importunado de alguma maneira.
porque ela não consegue receber amor. Se alguém foi vítima de desamor, de falta de carinho, de aceitação e de compreensão, ela tende a rejeitar também o amor. Como sair disso? Primeira coisa, olhe para mim. Perdoando. Se você detectou aqui o problema e você não prestar atenção nisso aqui, vai ser como ir ao médico, receber um diagnóstico e não receber a solução. Como livrar-se do sentimento de rejeição? Perdoando os que te rejeitaram. Perdoar aqueles que nos rejeitaram é um passo essencial para a libertação do peso emocional e espiritual provocado pela rejeição. O perdão não é apenas uma escolha, não é apenas uma decisão. O perdão é um processo contínuo de renúncia à amargura. É preciso renunciar à mágoa. É preciso renunciar à chateação. É preciso renunciar à dor, optando por não permitir que ela continue nos ferindo. Tem gente que já está na fase adulta, lamentando problemas que enfrentaram lá na infância. Você não pode viver a vida adulta usando disso nem para se vitimizar, porque você vai terminar os seus dias nesse trauma, e você precisa largar isso. Perdoe. Perdoar não é um sentimento, perdão é uma decisão, em que você perdoa não necessariamente por causa daquele que te rejeitou, mas você perdoa por causa de você. O maior beneficiado na liberação do perdão é o próprio indivíduo que está liberando o perdão, porque a mágoa, a tristeza é como uma algema, senhoras e senhores. A ferida no coração, na alma, é como uma corrente que aprisiona o indivíduo e não deixa a pessoa caminhar, não deixa a pessoa avançar. Ela anda em círculos, ela se cansa, ela se desgasta, mas não chega em lugar nenhum. O maior exemplo de alguém que foi rejeitado e perdoou é o nosso Senhor Jesus, que mesmo sendo rejeitado e crucificado injustamente, em Lucas 23:34, quando as pessoas estavam lá cuspindo nele, xingando, blasfemando, ele estava no madeiro, ele olha para aquelas pessoas todas como bestas feras, querendo ver o final da sua vida. Ele ergue o seu olhar em direção ao céu e faz uma oração, que é a coisa mais inexplicável na Bíblia que a gente pode encontrar. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ao seguir esse exemplo do mestre, reconhecemos que aquele que nos rejeitaram são humanos também, e que eles precisam ser liberados. E isso também nos libera dessa prisão emocional, permitindo que o amor de Deus entre no nosso coração e a gente possa viver uma nova vida, um novo tempo, uma nova história, e possa se refazer. O perdão não é apenas um ato de misericórdia para com os outros, mas é também um presente que oferecemos a nós mesmos, nos possibilitando restauração e renovação. Ficar livre da rejeição, segunda coisa, liberar toda rejeição para Cristo. Em Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as nossas dores. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si todo o fardo, as feridas com que Ele foi ferido, trouxe para nós cura. Ao contemplarmos a vida de Cristo, percebemos que Ele experimentou profundamente a dor da rejeição durante o seu tempo na terra. Seus ensinamentos, amor, misericórdia, foram muitas vezes rejeitados. Mas Ele não baixou a cabeça, Ele não desistiu. Jesus por fim foi traído, abandonado pelos seus discípulos, crucificado de maneira humilhante, em uma forma extremamente
extrema de rejeição. O mais rejeitado entre os homens, disse Isaías. Mas quando nós entregamos as nossas dores, as nossas próprias experiências de rejeição a Cristo, que sabe na prática o que é ser rejeitado, Ele compreende a nossa dor, porque Ele vivenciou isso, e nele nós podemos confiar cura e libertação. Para ficar livre do processo de rejeição ou do sentimento de rejeição, nós precisamos aceitar o fato de que somos amados por Deus. Eu queria que você fosse voz profética para essa pessoa que está perto de você e dissesse para essa pessoa com autoridade: você é amado do Pai. Diga para ele e para ela com voz de autoridade: você é amado do Pai. Aceite o fato de você ser amado. Reconheça e aceite que somos amados por Deus de maneira incondicional. Muitas vezes a experiência de ser rejeitado gera dúvidas sobre o nosso próprio valor e sobre a capacidade até mesmo de Deus nos amar. Todavia a Bíblia é clara ao afirmar que o amor de Deus é maior do que as nossas próprias falhas e imperfeições. Eu vou repetir: a palavra de Deus nos diz que o amor de Deus é maior do que as nossas falhas e imperfeições. Isso aqui não nos dá o direito de continuar errando, mas nos dá a certeza do amor acolhedor do Pai. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama de uma maneira poderosa. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 diz que estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos agarrados nesse amor. O amor de Deus nos constrange a perceber que o Senhor nos ama. Quarta coisa: como se livrar do sentimento de rejeição? Entregar-se ou encontrar a sua verdadeira identidade em Cristo. Se houve a entrega de uma vida a Jesus, é preciso que haja consciência de que tudo se fez novo e que a nossa vida agora, nós temos a oportunidade de viver um novo tempo para a glória de Deus. Essa identidade em Cristo vai além das circunstâncias e experiências passadas. O entendimento de ser co-herdeiro de Cristo nos dá a ideia de que aquilo que Cristo herda do Pai, nós também herdaremos. É a nossa identidade. Nós não somos forasteiros, nós não somos filhos rebeldes, rejeitados. Não, nós não somos filhos órfãos. Nós temos um Pai que tem uma herança reservada para nós, e nós precisamos de nos alinhar, de nos encontrar nessa identidade de Cristo. Como ficar livre da rejeição? Aceitar a si mesmo. Aceite você como você é. Não fique naquele negócio lá da síndrome de Gabriela. Lembra da síndrome de Gabriela? O que é? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Deus é quem transforma a nossa vida. Deus é quem muda a nossa vida. Então, não é porque você tem defeitos, não é porque você viveu traumas, não é porque você viveu experiências ruins, que você vai viver isso o resto da vida, porque você se vê nessa condição. Não, eu sou assim. Mude. Aceite que a mudança é um processo. Aceite que muitas mudanças envolvem adaptação de comportamentos. Mudança de comportamento não é fácil. Mudar comportamento tem que cortar na nossa carne, gente. Você tem que abrir mão de coisas que você não gostaria. Você tem que mudar hábitos constantes de coisas que você gosta. E agora você vai abrir mão disso para um tempo melhor.
Mas enquanto isso, aceite a si mesmo. A aceitação de si envolve duas coisas: perdoar o passado de outra pessoa e o passado seu mesmo. Tem gente que tem facilidade de perdoar os outros, mas ele tem uma dificuldade enorme de perdoar a si mesmo. Se livre disso. Livre-se dessas amarras suas, disso que te prende, que você cismou com você mesmo. Isso envolve abandonar sentimentos, culpas, autocríticas, reconhecendo que o perdão é uma chave essencial para desatar os nós que impedem a saúde emocional e espiritual. Eu te convido para estar de pé comigo, por favor. E eu quero orar com você. A operação do Espírito de Deus em você eliminará as raízes da rejeição. Escute isso. Não há mágica. Isso é um processo. Isso não acontece da noite para o dia. Isso é um processo. Isso que vai depender de algumas coisas. Buscar a libertação envolve clamar a Deus, permitindo que o Espírito Santo atue profundamente, trazendo cura às feridas da alma. Esse processo inclui vida fervorosa na oração, busca espiritual e uma entrega contínua a Deus, confiando que Ele é capaz de restaurar e curar as feridas. Não há mágica. O entendimento da verdadeira identidade em Cristo e a aceitação do amor divino são fundamentais, indispensáveis. São bases sólidas para a libertação completa. Mas eu devo te lembrar que não depende apenas da ação de Deus. Depende muito de você. Primeiro, aceitar que há em você sinais de algum tipo de rejeição. Segundo, querer ajuda. Terceiro, aceitar a ajuda. Ficar livre do processo ou do sentimento de rejeição envolve ajuda, muitas vezes espiritual e profissional. Eu não sou psicólogo, sou pastor. Existem coisas que são resolvidas no gabinete pastoral, uma orientação, um direcionamento. Repito, para pessoas que querem. Existem coisas que são resolvidas no gabinete pastoral e num consultório, uma ajuda profissional. A pessoa vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra e ficar livre. Estenda suas mãos assim como quem recebe. Há um tempo de bênção de Deus sendo liberado sobre a sua vida. Há um tempo da graça de Deus sendo liberado sobre a sua vida. Creia nisso. Seja sarado em nome de Jesus. Eu quero orar aqui, Senhor, em nome de Jesus, e liberar uma palavra de cura. Que todo sentimento de rejeição, usado às vezes por Satanás para trazer outros males ainda piores, sejam desfeitos essa noite em nome de Jesus. Ó Deus, que sejamos abraçados pelo Senhor, que tenhamos a compreensão de que somos filhos amados e de que o Senhor não nos rejeita. Alguns de nós podem ter sido rejeitados pelo pai.
Outros podem ter sido rejeitados pela mãe. Outros podem ter sido rejeitados pelos pais, pai e mãe. Ó Deus, mas que nessa noite o Senhor possa acolher essa pessoa. Ó Deus, e que essa pessoa possa receber o amor do Senhor. Onde faltou o amor paternal, o amor maternal, que nessa noite o Senhor possa de maneira poderosa preencher esse vazio, esse espaço, e dar, ó Deus, agora cura, que o Senhor possa despedaçar todo o jugo, que o Senhor possa quebrar, Senhor, toda a corrente espiritual, e que o Senhor possa trazer cura, onde exista, Senhor, uma ferida aberta, onde exista, Senhor, um problema mal resolvido de rejeição, nós queremos clamar ao Senhor agora. Nós queremos clamar ao Senhor agora, que o Senhor sare. Ainda de olhos fechados. Você vai citar o nome da pessoa que te rejeitou. Você pode falar isso baixinho aí com você mesmo e Deus. Você vai falar o nome dessa pessoa. E no mundo espiritual você vai liberar uma palavra de perdão para essa pessoa. Se a pessoa já tiver morrido, você vai orar para você. Você vai dizer: eu libero o meu coração agora de toda mágoa, de todo sentimento de rejeição que sofri pelo meu pai, que já morreu, mas eu estou agarrado nisso até hoje. Eu libero o meu coração disso. Ore agora em onde você está. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos orar, nós queremos clamar ao Senhor agora. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que sara feridas, o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. O Senhor conhece a nossa vida e a nossa história. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar essas pessoas agora diante do seu altar. Que perdão sejam liberados agora, que mágoas vão embora, que tristeza vão embora, que sentimento de rejeição vá embora, em nome de Jesus. E que sobre as pessoas que se encaixam nisso que eu acabei de ministrar aqui, haja manifestação poderosa do seu Espírito, trazendo cura, trazendo restauração. Ó Deus, alívio a essas pessoas. O Senhor dê da sua graça, seja o favor do Senhor sobre elas. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus.